você tem usado a pedra de orgulho, seja humilde, Deus te exaltará. Terceira pedra, vingança. Mateus 5, 38 ao 42. A pedra da vingança foi deixada por Davi. Certamente, os seus próprios Golias já haviam atacado o povo de Deus. O sentimento de todos era o desejo de vingar-se desta injustiça. Entretanto, não tinham forças para enfrentar as dificuldades. Se você estiver com esta pedra guardada, jogue-la fora. Você está guardando a pedra do ódio? Deixe o amor de Deus encher seu coração. Quinta pedra, nome do Senhor. João 14, versículo 13. Esta foi a pedra escolhida por Davi quando deixou bem claro que enfrentaria Golias em nome do Senhor. 1 Samuel 17, 45. Você tenta resolver esses problemas de várias maneiras e nunca dá certo. Mas quando apenas confia no nome de Jesus, até mesmo o impossível acontece. Você tem usado o nome de Jesus? A autoridade do crente está em nome de Jesus. Use a pedra certa. Jogue fora estas pedras. Use apenas o nome de Jesus para te defender. O nome de Jesus te dará a vitória. Muito obrigado, Vitor. Senhores, façam uma breve análise. Eu dou 2, 3 minutinhos para escreverem no verso. Vou rabiscar aqui na frente mesmo. O que vocês acharam dessa maneira como esse pregador interpretou esse texto? Ok? 2 minutinhos, daqui a pouco a gente troca. Vou até marcar aqui no meu relógio. 2 minutos. Aqui é um que você lê e diz o que você achou da pregação. Lembrando que a gente vai dar métodos de estudo bíblico. Você é Augusto Vargas? Ok, Augusto. Eu não entendi seu nome. É Moema? É Moema? Noelma? Helena? Ah, que o H está sofisticado aqui. Minha mãe também tem H. Helena. Legal, Helena. Bom que você veio. Você veio para entregar? Do jeito que você quiser, não vai entregar nada. Vai ficar com você. Só para a gente ferver as conversas.
Mais alguns segundos. Ok, vamos lá. O que vocês acharam? Qual é o tema? O título da mensagem dele qual é? Qual o texto que ele usou? Seja bem-vinda, Jorge. Vocês acreditam que esse texto está falando de perdão? Ah, não, né? O texto fala de quê? Fala da batalha, né? Davi e Golias, a historinha que a gente escutava quando era criança, é bebê, né? 5 pedras. E aí, gente? Olha só. Ele fala que as 5 pedras são 5 tipos de sentimento. Depois ele fala de lembranças, de motivação. Ok. 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 Se a gente resolvesse. Deus que opera de fora. Ok, ok. A menor diferença com a pedra que ele pegou, né? Enfiou a mãozinha ali, a primeira que veio, né? Não deu pedra nenhuma, né? Se a gente aqui que é criativo quisesse, ao invés de dar esses 5 nomes, pudesse dar qualquer outro nome, você acha que dava? Por essa metodologia aqui? Fogo, ar, água. O que mais que a gente podia botar aqui? Qual? Existe uma pregação que eles usam para falar dessas 5 pedras, 5 vigilantes do território. Ok. Também não sei se seria exatamente informado, se você tinha se queimado. Segue na mesma linha. Quando eu resolvo trazer um significado de fora para dentro do texto, eu já não estou usando o método de estudo bíblico, que é o que a gente veio aqui para fazer. Exatamente. Você está impondo ao texto um significado seu. Você traz alguma coisa para jogar no texto. E o nosso desafio aqui é o contrário. É ir lá no texto e extrair o que o texto tem para a gente.
Eu fui pastor da Assembleia de Deus há alguns anos. Esse tipo de pregação é normal. É normal. Quando o pastor pregar, por exemplo, esse senhor pregou, ele está falando de uma heresia. Ele usou o texto errado para falar de perdão. Assim, né? Você tem que ficar irado e tal, não pode se vingar. Ele falou, o texto, né? ele foi falando de heresia. A pregação dele, se ele pregasse, lá ficava tudo certo. Alguma pessoa podia sair tocada, Deus podia agir na misericórdia dele, né? A pessoa que fica virada com o filho, desistiu. Tudo bem. Mas aqui nós vamos aprender um método para interpretar a Bíblia, para não derrapar desse jeito. Se nós seguirmos o método, a gente vai ter uma chance muito pequena de errar. Você tem que ser muito criativo para, fazendo o método, conseguir falar uma heresia. Tá? Dificilmente. É um caminho mais seguro para você. Fica à vontade. A heresia não é sobre como perigoso, mas forte. É uma figura de linguagem, né? Quando eu falo uma heresia, é o quê? A pessoa falou uma besteira. Mas como a gente está dentro da academia de teologia, a gente não vai dizer que o cara falou besteira, a gente fala que ele falou uma heresia. Ok? É um pleonasmo. Você tem adventismo, você que fala de Espírito Santo, Aquela questão da trindade é confusa para ele. Aí é uma heresia já caprichada. Aí seria isso, seria uma heresia, vamos falar que Jesus não tem carne, não foi Deus que estava ali. Sim, perfeito. É uma força de expressão. Ok? Isso. Aqui a gente pode fazer uma graça, né? Dizer que falou uma heresia. E quando eu estudei a parte de heresias, eu descobri que eu acreditava em algumas. Tá? Talvez se você estudasse, você vai dizer, rapaz, eu achava isso também. Tal. Aí fui me ajeitando ali dentro da ortodoxia, né? Mas o que eu estou chamando a nossa atenção aqui? Que o método, a princípio, é chato. Você pode achar chato. Ele é metódico. Eu vou fazer uns pedidos, pastor, mas tem que analisar aqui item por item. Gente, é uma aula que você vai ter disso. Depois você vai fazer método como você quiser em casa. Aqui a gente vai fazer estritamente para um dia a gente ter feito e depois você descobrir o seu jeito. Tá? Mas esse tipo de interpretação, ela é um tipo de interpretação perigosa, porque eu posso colocar o que eu quiser nesse texto. O pastor que fez, graças a Deus, era crente, falou isso, ó, coisa boa. Oi? Qual é o nome dele aí? Ele nem inventou na sua fome. Como é que é? Ele achou o cara, né? Ele achou o cara na internet. Ele já mapeou o cara. Eu tirei o nome dele, claro, né? Que nosso objetivo aqui é como seja uma heresia e tal, mas é um exemplo de má utilização do texto bíblico. O texto bíblico não diz isso. O perdão, acho que você usaria para falar de perdão. Quantas vezes, até quantas vezes, perdão incompassivo, né? Depois, oração do Pai Nosso, né? Logo depois, no finalzinho da oração, ele dá mais uma carimbada. Se não perdoar, também não vou perdoar. Esses são textos para você falar de perdão. Ou então você quer contar uma história, Davi, talvez lá, e Melquisedeque,
Mefibosete, troquei os Mefi, né? Mefibosete, né, que era o neto o neto de Saúl, ele deu uma moral, filho de Jonatas. Então, ok. Mas esse aqui não dá para falar de perdão. José é top. Esse é um. E a Potifera? Ah, não sei mais o que eu ia fazer legal, mulher. É a Potifera e o Botifar, né? Então, vamos lá, gente. Então, a nossa pequena introdução. Quando a gente começa a dar aula, a primeira coisa que os alunos perguntam é como é que vai ser a avaliação. Nossa avaliação, basicamente, é ler. Ler bastante. Ler esses 2 livros aqui. Curso de Fundamentos da Hermenêutica do Helder Cadinho. Vai ter que ler todo. Eu coloquei ali o que tem que ler. Já está no sistema, tá? E eu trouxe aqui só para ilustrar. Metade do curso, um pouquinho, depois a gente vai trabalhar com eles. Depois, hermenêutica avançada do Wickler. Wickler, Henry Wickler. Eu não sei se é Vitor em alemão, não sei. Deve ser. Deve ser ele escondendo, está se escondendo aí. Tá? Como é que vai funcionar? Ó, por exemplo, aula 1, hoje, né? Chegando em casa, o ideal é você ler da página 55 a 69 e fazer o questionáriozinho que está na página 70. Desse livro aqui. Ó. Todo mundo tem? Ali, ó. Pode pegar aqui e depois acerta lá com o Wellington. Tá bom? É. Exatamente. Não dá para ler daí não, né? Já está, né? Quer dizer, não, né? Mas está no... Está lá. Deixa eu ver se... Olha no grupo aí para eu saber qual é o grupo. Ah, está aqui, está aqui. Niterói Tarde. Está aqui. Não, aqui está hermenêutica. Gostei, vê aí. Pega, é. Então já foi lá. Você paga o professor Wellington. R$ 43 do Helder e já foi, acabou. Depois você pega o outro. Toma, garante esse aí. Sim, já é desse. Tá? Esse aqui, ó, do Wickler, vai ser só aqui, ó. Wickler só na aula 5. Tá bom? Você paga para o Wellington. Não, sim, mas o que acabou, a gente pega depois? Pega depois. Ele vai arrumar. Rapidinho, né? De um dia para o outro. Ó, só na quinta aula que vocês vão ter que ler o Wickler, tá? Então, nessa aula, basicamente é só essa leiturinha boba aqui, ó. É a aula mais suave que tem, viu, gente? É essa primeira. Tem umas aulas lá que fica uma carga de leitura bem pesada. E o que eu peço? Responde aquelas questõezinhas do final. Eu não vou ver o que vocês responderam. Pega assim. Eu não vou ver o que vocês responderam. É só para você ver se você aprendeu e você vai me dizer se respondeu ou não. Ok? Toda avaliação, ela tem como objetivo ajudar o aluno a aprender. Nada mais é do que uma ferramenta para o aluno se forçar, porque a nossa tendência natural é a preguiça, né?
Eu não quero ler, eu não quero pensar, eu não quero escrever, eu não quero resumir, eu não quero responder. É a mente da gente. Eu quero ficar vegetando na frente da televisão. Né? É a Você vem para o curso e o professor fala, me entrega, senão não te dou nota. É o nosso objetivo. Mas para quê? Para que você absorva aquele conteúdo, para que você reflita sobre ele. Então, a tarefa é para você, não é para mim. Tá? Não, eu? Quem vai ler é você. Isso. Você vai ler e vai responder ali. Por exemplo, todo mundo tem o livro? Mas você não vai querer ela. Não, não. Dá uma olhada na página 70 lá, todo mundo, ó, do livro do Helder. Aí, como diria uma professora, olha o do coleguinha que está do lado. Página 70. 70, eu já consegui. Não. Então é 56. Então está errado aqui, cifra. Então é 56, já. Não é para fazer a 55, não. 56 a 70, né? E fazer as perguntas da 70. Quais são as perguntas da 70? Ok. Se a gente sair daqui, se eu não souber nem o que é hermenêutica, eu falhei. Tá? Qual a importância dos pressupostos para a leitura e interpretação da Bíblia? Quais são alguns pressupostos necessários para a realização dessa tarefa? Sim. A Bíblia possui diversos sentidos. Qual a diferença entre sentido e significado? 4. Em que consiste a dupla natureza da escritura? 5. Quais são alguns dos hábitos a serem transpostos pela Bíblia? 6. Cite alguma dificuldade pessoal que você encontrou. Todo mundo já fez método de estudo bíblico, certo? Todos fizemos? Então. Não, né? Ok. No método de estudo bíblico, aqui o método de estudo bíblico é OIK. Observa, interpreta, compara, né? Correlaciona e aplica. A hermenêutica, ela vai ser basicamente usada no momento do interpreta. Na hora de interpretar, nós vamos usar as leis da hermenêutica. Só que o nosso módulo aqui, nós não vamos trabalhar com aquelas 20 leis de hermenêutica. Nós vamos entender os princípios que patrocinam uma boa interpretação. E, é claro, no meio desses princípios, nós vamos passar pelas leis. Beleza? Dúvida aqui? Tarefa? É só isso. Então, a metade é para você simplesmente responder o questionário e depois que você passar para o Vickler, você não vai precisar responder o questionário. Você vai fazer uma resenhazinha depois do capítulo. Então, acabou o capítulo. Você vai escrever o que você entendeu do capítulo, de 5 a 10 linhas. Basicamente é isso. Se você for sublinhando ali os principais pontos, depois no final você olha o que você sublinhou, escreve ali. Não? Ficou confuso? 2 livros. Ela que está atrás de você, que fez uma caretinha. Nós temos 2 livros. Esse do Helder Cardim, a gente vai ler o capítulo, no final do capítulo tem um questionário. Ponto. Quando chegar na 5ª aula, a matéria que eu vou dar vai estar no livro do Vickler e não do Helder. Então, a sua tarefa vai ser ler 13 páginas, que está aqui, do Vickler. Só que o Vickler você não vai fazer o questionário. Você vai simplesmente escrever no seu caderninho um resuminho do capítulo que você acabou de ler. Ok? Professor, você vai ler o meu resumo? Não vou. Não vou. Tá? Quem vai ler o resumo é você. Ok? É para você. É isso que eu estou dizendo, gente. A avaliação é para você, não é para mim. Tá?
Por que eu vou ler como é que foi a sua resenha, se você resenhou bem ou mal? Agora, eu estou completamente à disposição para ajudar. Senhor, eu entendi isso, tá certo? Aqui eu estou aqui para isso. Tá? Só isso. Qual é a tarefa? Qual é a nossa avaliação? Ler o livro e responder o questionário. Ler o livro e fazer o resuminho. Fez isso? Nota 10. Ok? Ah, não fiz. Aí, proporcionalmente, vai perdendo a nota. Ah, só fiz a metade. Nota 5. Ah, só fiz 2. Nota 2. Tá bom? Não fez nada, é. Faz o curso de novo. É. A gente se vê aqui no próximo semestre. Ok. Então, nós vamos começar uma breve reflexão. O quê? Não entendi a pergunta, querida. Isso é o slide da aula. Esse slide da aula está disponível e os próximos também estarão disponíveis. Porém, eu recomendo que sempre tome nota. Quando estudante, antes de me converter, eu fazia cola para olhar na hora da prova. E qual foi a minha surpresa? Porque eu fazia cola pequenininho, aí não ficava bom. Ela fazia outra. Tudo que eu escrevia na cola eu já sabia. Aí o que eu descobri? Que eu aprendo escrevendo. Eu não aprendo só ouvindo, eu aprendo anotando. Então, se você fizer notas, você vai aumentar o seu aprendizado. Porque você transformou o que você escutou numa palavra, essa palavra foi registrada por você e lida. Então, tomar notas é muito importante, embora todo o conteúdo do slide vai estar disponível para vocês. Você aprende a mais as coisas. Olha isso, em comprovação científica. Então, tratem de tomar nota, tá bom? Olha só esse texto, gente. Paulo escreveu uma carta para o jovem Timóteo. Essa é a primeira carta dele. E, não sei se vocês gostam disso, mas eu gosto de descobrir qual é o versículo mais importante do capítulo. Eu fico fazendo essas investigações. E esse versículo aqui, particularmente, ele fala muito comigo. Não só quando eu estudo ele, mas eu lembro dele constantemente. Ele tem uma sequência que eu gostaria de trazer para a gente, para dar um sacode e nos levar a um estudo bíblico mais devocional, que vai além da academia. E o que você aprende aqui na academia possa se transformar em vida no seu secreto. E talvez, você possa compartilhar com outras pessoas, com quem está perto. Tá? Então, o texto é esse. O texto, se você quiser acompanhar, 1 Timóteo 1,5, está ali, talvez você não enxergue. Diz assim o texto. O intuito da presente admoestação, que é a cartinha dele, tem como objetivo o amor. Aí é o ágape, né? O amor que procede, que vem de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas,
perderam-se em loquacidade frívola, blá, 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 pretendendo passar por mestres, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos contra os quais fazem ousadas asseverações. Paulo dá para Timóteo uma fórmula para ele ter uma vida cristã íntegra, genuína, viva. E qual é essa fórmula? O amor. O que é o amor, gente? A Bíblia Católica vai traduzir amor como caridade, ação, prática, relacionamento. Ok? O amor que procede de um coração puro. O que é coração na Bíblia? Homem interior, sentimento, emoções. Ok? É o quartel-general, né? Tudo que está por trás desse olho aí, quando você olha no espelho, aquele ser invisível aqui, ó, é o coração na Bíblia. É o homem interior, que o Vitor falou, é o centro de comando. Coração da Bíblia, a gente podia, se você for tricotomista, dizer que é a alma e o espírito. Se você for dicotomista, é a alma. Se você gosta de informática, o coração é o software. O corpo é o hardware. E aí ele fala, ele adjetiva esse coração. Ele fala que o coração tem que estar puro, tem que estar limpo. Então, a primeira pergunta é o seguinte: o que tem aí dentro? O que processa nessa sua máquina invisível? O que acontece no universo do seu coração, da sua cabeça? O que você abastece aí dentro? O que você olha? O que você lê? O que você dá risada? O que você gosta? O que está aí dentro? Se eu entrasse e passeasse lá por dentro, o que eu ia encontrar? Bem-aventurados os limpos de coração. Então, se o meu coração estiver cheio de muita tranqueira, é um termo paulista, né? Tranqueira, muito bagulho, parece que eu nem consigo enxergar o espírito lá dentro. E Paulo fala que você tem que estar com o coração puro. Paulo fala que seus pensamentos, suas emoções, sua vontade, suas escolhas, elas têm que estar puras. Porque se ela não estiver pura, ela vai estar pecaminosa. A pessoa pisou no meu pé, aquela desgraçada. Pisou no meu calo seco. Eu pego ela na curva. Esse coração está puro? Não está mais. Ah, a mulher do vizinho, o marido do vizinho. Ah, não, peraí. O marido da vizinha. Hoje em dia está uma loucura, né? Puxa, tiver uma oportunidade, ficou puro, já não está mais puro. Então, aquilo que você processa aqui dentro precisa estar puro. Não pode ter nada mal resolvido. Você tem que filtrar pela lente do Evangelho, do Senhor. Porque se você tiver com o coração assim, você perde a boa consciência. A sua consciência vai apitar. Você tem que perdoar. Se é lascívia, se fofocou, a consciência vai apitar. É que nem o carro, quando você abre lá o motor do carro e ele dispara o alarme. A nossa tendência qual é? Cortar o fio, calar a boca, o alarme de incêndio da casa, disparou o alarme.
Você vai fazer o quê? Você vai apagar o incêndio ou apagar o alarme? A consciência é um alarme. Se você não escuta ela, ela não fica mais boa. Ela fica cauterizada. O espírito fica entristecido dentro de você. Então, quando o coração não está puro, a consciência fica manchada. E quando a consciência fica manchada, você não quer resolver aquilo, você está com raiva mesmo. Ah, senhor, também, o senhor não entende isso, não. E eu guardo a mágoa. E aí eu vou no culto. E o que eu sinto no culto? Tédio. Gente, o pastor falou demais. O homem não acabava aquela pregação nunca. Gente, o louvor hoje estava bom, não, né? O pessoal esquisito, né? Eu acho que estava tudo querendo aparecer. O problema é o culto. Para você. Você começa, bota ele no mudo, irmão. Esse aí tá bom. Esse mudo aí vai dar cria, né? Aquela plantinha, né? Que botou a mudinha. Ele ainda é mudinha, não. Tem hipocrisia. Quando fica vivendo uma fé de fachada, é que o culto perdeu o sentido. A igreja ficou chata. Por quê? Porque tem coisa aqui que não foi bem resolvida, quebrou a consciência e passou a viver uma vida fingida. Então, esses caras que têm isso aí e que produzem heresias me levaram a fazer essa afirmação. Vocês podem me corrigir. Mas me pareceu que a heresia nasce. Lembra lá que depois a gente fala que esses caras vão falar o que não entendem? Então, a heresia nasce de uma prática ritualística, superficial, religiosa, patrocinada pela consciência cauterizada, desligou o alarme, e uma mente poluída de enganos de quem não vive o amor, não pratica. A gente aqui quer ir contra as heresias. A gente não quer falar bobagem. E a maneira... Agora a gente usa a recomendação positiva de Paulo. É um amor que procede de um coração puro. E como que a gente faz para ter um coração puro? Quando ele, pedindo perdão. Ele dá saber o errado, tem que saber o certo. Perfeito. Abastecendo, enchendo ele de palavra de Deus. Quem pode dizer, purifiquei meu coração, não se for como pecado. Aí, isso inédito para ele. Eu acho que ele quis dizer purificar o coração nesse sentido é como pecado. Então, dá para entender um abrigo do outro. Que a gente chama logo a 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A gente fica com essa fórmula. Então, se a minha consciência está apitando, pede perdão, Senhor, perdoa. A garantia do perdão não é se eu fiz cara de choro, se eu fiz bonitinho, se eu fiz beicinho. É ele, a justiça dele, ele é fiel e justo para perdoar e purificar, e aí eu recebo a purificação, meu coração fica zeradinho, a minha consciência, eu vou lá, ligo de novo o fio, falo, Senhor, me ajuda a lembrar, não deixa eu ficar durão de novo, não. Né? Quando eu for fofocar, me mostra que eu fofoquei. Fala. Não é que eu se suja, tem que ser desse lado. Ok, muito bom. Gostei dela. Então, o coração puro, eu vou continuar tendo aqueles desejos pecaminosos, ou ter o desejo pecaminoso, esse sinal do coração. O desejo. Tá. O que é coração puro e gratidão. Coração puro. Você não pode evitar
que passe uma ave voando em cima da sua cabeça. Ok? Passou voando aqui o passarinho. Eu não posso fazer nada. Ela vai passar. Mas posso evitar que ela faça um ninho. Bom, e também já escolheu uma ação. Então ela vai vir e vai fazer o quê? Vou para cá. As maiores barbaridades aparecem na minha cabeça. E na de todo mundo aqui. O que você vai fazer com a barbaridade? Sai para lá. E aí entra o pecado e o pecado. Como é que ele dá? Vamos voltar. Mas, basicamente, o que eu estou dizendo é que, para fazer uma boa exegese, para aplicar as leis de hermenêutica de maneira correta, é importante ter conexão com Deus. Tá? Não é uma tarefa puramente mecânica e acadêmica. É uma tarefa que demanda um coração puro, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia. Cortando em miúdos é isso. Tá? Então, se a sua fé está hipócrita, aí você vai voltando, né? Essa consciência está apitando, aí você vai ajeitando. Mas, basicamente, o nosso desafio é estar com a consciência limpa e o coração puro. Como é que a gente purifica o coração? Às vezes eu gosto de assistir filme. Eu não sei quem é que gosta de assistir filme. Eu gosto de assistir filme. O filme é como se viesse um caminhão daqueles de lixo, que às vezes você fica atrás, ele encosta na tua sala de ré e levanta a caçamba. E levanta. Aí cai aquilo tudo na minha sala. Tudo que é lixo. Tudo que entra na minha sala, na minha mente, nunca mais vai sair. Aquela cena horrível que eu vi lá de uma execução do filme, cara, aquilo me traumatiza. Fica lá. Nunca mais vai sair. E o que eu vou fazer? Eu vou organizar aquela sala. Eu vou pegar aquilo e vou organizar. Isso aqui não vale nada, deixa eu colocar aqui numa área sinalizada de que isso aqui é coisa ruim. Isso é o caminho para mim totalmente pura. Não é péssimo. Sou eu colocar dentro da minha sala, da minha mente, aquilo que edifica. Aí eu vejo um filme dos irmãos Kendrick, Quarto de Guerra, Corajosos, né? Abasteci, fiquei lá 90 minutos na frente da TV, mas no final é uma beleza. Todas as lembranças do filme, elas vão me remeter ao Senhor. Aí eu estou ajudando a ter um coração puro. Por que não assiste filme de ação? Já é. Eu falo de filme de ação porque atualmente é a minha bola da vez lá, no processo de santificação, né? Como se o Espírito falasse, mas eu não gosto de ver isso, não. Você vai ver sozinho? Né? Mas vamos lá. Hermenêutica, gente. Está lá, ó. Nós já analisamos o anexo. Hermenêutica são as lentes que nós vamos usar para estudar o texto bíblico. Algumas coisas vão passar, outras não. Tem que passar pelo crivo da hermenêutica. Sim, 1 Timóteo 1. Tem. Timóteo 4 vai falar a apostasia do sistema, que fala justamente essas palavras, a mente cauterizada daqueles, a consciência cauterizada daqueles, coisas para si próprio, mas mostrando que muitas pessoas vão atrás disso. Perfeito, perfeito. Foi por isso que eu marquei aquele versículo, porque ele me ajuda a interpretar quase a carta toda. Ele não é o mais importante da carta, tá? O que resume a carta essas coisas eu escrevi para que, se eu tardar, saiba como se deve proceder na casa de Deus. Esse, para mim, é o versículo da carta. Lê sim, por favor. Claro, querido, por favor. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos ouvindo terra, estão ouvindo a espíritos enganadores e a doutrina dos demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira,
tempo cauterizado a sua própria consciência. É tipo o cara que acredita na verdade, na mentira. Né? Claro, só você fala assim, olha, gente, aquele texto lá que fala de Davi e Jonas, na verdade, eles dois eram dois gays que tinham um caso. É isso. O cara que quer acreditar nisso, vai acreditar nisso aí. Eu empolga os profetas que se levantam, que fazem até sucesso. Esses caras não acreditam no que estão falando. Até um político, tipo, um preso da vida, tanto entusiasmo, se ele não acreditasse naquilo que ele estava falando, ele não acho que não fala Com aquela pegada, né? Eu acho que muitas igrejas elas dão palavras, mas, como é que eu vou dizer assim, rasas, eles não levam as líderes à oportunidade para justamente eles poderem manipular, porque a pessoa, quando começa a ter discernimento, é a pessoa que começa a ir ao profundo, né, a profundidade das palavras. Se ela se mantém sempre com águas pela canela, ela acaba sendo levada por qualquer vento de doutrina. Verdade, isso é verdade. E aí acaba ocorrendo uma manipulação em vez de evangelização. Podia acontecer. Vou colaborar com o que o Augusto falou, eu gosto de segunda Timóteo. Na carta de final dela, capítulo 4, versículo 3 e 4, goleiro. Vigiar o tempo em que não se voltará a sua doutrina, pelo contrário, sentir você com eles próprios dizer estarão mestres para si. É isso aí. E eles se refutarão para o Cristo da verdade, voltando-se para o Cristo. Escreveu isso que é semana passada, não? Há 2000 anos, né? Ano 68. Pouco antes de morrer. Amigo. Muito atual. É isso que a gente está vendo. Então tá lá, gente, ó. Isso aí é Ih, rapaz, deu ruim aqui. Fiz alguma besteira. Não, tá aqui. O que a gente vai ver. Introdução à hermenêutica e princípios gerais de interpretação. Esse é o nosso trabalho. Na introdução à hermenêutica, duas coisas. Conceituação e história. História breve, viu, gente? Um passadão, assim, só para a gente ter uma noção. E depois nós vamos ver os princípios gerais de interpretação, dando uma passada aqui nesses itens. Hoje, só o primeiro, conceito de hermenêutica. Primeiro, vamos situar a hermenêutica dentro do estudo da Escritura. Tá? Então, repare que a hermenêutica está aqui, ó. Primeiro, estudo do cânon. Primeiro vai pegar aqueles manuscritos, aqueles textos escritos em hebraico, em grego, lá original, aquele bem antigão. O sujeito vai pegar aquilo, vai fotografar, vai anotar, e aí vai para a crítica textual. Ele vai falar, peraí, esse manuscrito aqui está faltando essa palavra. Pô, esse manuscrito aqui ele trocou. Ao invés de ele botar essa, ele deu uma invertida. Mas o que diz esses outros? E aí eles vão tentando chegar no manuscrito original por meio da crítica textual. Trabalho erudito. Trabalho para doutor, PhD. Graças a Deus que eles fazem esse trabalho. A gente não precisa fazer a crítica textual. Né? E aí vem a crítica histórica. Mas esse texto, quando ele foi escrito? Como é que estava a situação de Israel na época daquele profeta? Né? O que estava acontecendo? Quem será que escreveu? E aí, os caras vão pesquisar. Já pensou? Se eu fosse escrever um texto, fazer um estudo, e eu tivesse que fazer a pesquisa, e eu tivesse que fazer o estudo do campo, achar o manuscrito, meu Deus, eu ia morrer de fome. Nós temos anos de ortodoxia. Por ortodoxia, entenda-se ortopedia, ortorreto. Ortodoxia, discurso. Ortodoxia é o discurso correto da Escritura. Então, durante séculos, os irmãos desenvolveram a ortodoxia.
E, finalzinho do século XIX, chutaram o balde. E vieram investindo tempo para falar o contrário. Perdoa a gíria, para zoar o barraco, para bagunçar, para desacreditar tudo que foi trabalhado. Nossa missão é manter a ortodoxia, manter o discurso correto da doutrina. Tá? Então, chegamos aqui, ó, teologia exegética, que é você extrair, e do texto, e aí você vai extrair. Tirar as lições do texto. E aí você tem dois caminhos. Você pode fazer a teologia bíblica e a teologia sistemática. O que é a teologia bíblica sistemática? A teologia bíblica, nós vimos ali o texto de Timóteo, que Paulo escreveu para Timóteo. Então, nós chegamos ali e vimos que tinha falsos profetas. Se a gente continuasse lendo ali, se fosse 2 Timóteo, combatiu o bom combate, a coroa da justiça. Não, peraí, então aqui ele está falando do final dos tempos. Então, a teologia bíblica, você tira os temas a partir do texto bíblico. A teologia sistemática, você propõe um tema e vai para a Bíblia achar o tema. Bagunceiro. Por exemplo, doutrinas de demônios. A gente falou disso. Doutrina de demônio. Onde fala de demônio? O que fala de demônio? O texto citou que o demônio gera uma doutrina. Mas se você quiser saber sobre demônios, você vai pesquisar na teologia sistemática. Angelologia, você vai lá nos anjos maus. Teologia sistemática. E um tema, ele vai varrer toda a escritura. Teologia bíblica. O texto vai tirar os assuntos. Ok? Então, nós estamos aqui. Teologia sistemática é como se fosse uma pesquisa Temática. Na Bíblia. em algo da Bíblia. Sim. Você pode... Você só aprofundamento de algo que foi citado lá. Perfeito. Tudo que a Bíblia diz sobre, por exemplo, o homem. O que a Bíblia fala sobre o ser humano? O ser humano é bom ou mau por natureza? Prove. Você vai lá, para mim, é bom terminar no Apocalipse. Você vai pegar todas as passagens principais e você vai provar para mim, porque você sistematicamente, de cima, você foi pensando o que é dos seus interesses de estudo. Então, você teve a visão sistêmica e sistematizou. Tá? Resumiu. Sim, sim. Teologia bíblica é boa pra caramba, né? Por exemplo, você vai estudar o Evangelho de Mateus. Aí você acabou de estudar o Evangelho de Mateus, o teólogo que estuda teologia bíblica, ele vai te falar como é que era o Evangelho visto pelo Mateus. Ele não vai estar preocupado com o que o João falou no Apocalipse. Ele vai falar o que o Mateus, para o Mateus, o que é o final dos tempos. Aí você vai lá em Mateus 24. E aí você vai ver como é a escatologia de Mateus. Estou dentro da Bíblia. Eu não estou montando um sistema que funciona para a Bíblia inteira. Mas eu estou vendo qual é a soteriologia de Mateus. Qual é a escatologia de Mateus. Por quê? Porque eu estou estudando a Bíblia. Mas tratando-se pequeno, posso dizer que não é exatamente para ele de Mateus, mas é o que ele relatou, que deu isso, não. Vamos lá. Segundo um determinado Mateus tinha um conhecimento bíblico, tinha um conhecimento de Deus. Deus chegou por trás de Mateus e falou: Mateus, vamos escrever um registro do Evangelho. E Mateus falou:
quero escrever no registro do Evangelho. E ele sentou para escrever. E o Espírito Santo, atrás dele, foi dizendo, vamos escrever isso, com a cara do Mateus, com o jeitão do Mateus, com o estilo, com a letra, se eu pudesse colocar assim, com a letra do Mateus. Se alguma coisa o Mateus fosse derrapar, o Espírito falava, eu acho que não foi isso não, hein, Mateus? O Mateus, eu acho que não foi não. Aí ele apaga. O texto é inspirado por Deus. Tem o jeito do Mateus, tem a cara do Mateus, mas tem a característica e a iniciativa do próprio Deus por trás do Mateus. A visão que o Mateus tem é uma visão de Deus, mas ela pode não ser completa. A gente vai ter a visão completa quando juntar tudo, são 4 evangelhos. Então, como que o Mateus enxergava? Ele não enxergava isso. Podia ser que ele enxergasse mais coisas, mas ele só contou isso, tudo bem. O teólogo bíblico, ele vai ver esse negócio. Um bom teólogo bíblico vai ler Lucas, por exemplo. Vai ler Lucas e Atos. Como é que Lucas via isso? Eu diria que Lucas é mais pentecostal dos autores do Novo Testamento. Lucas fala do Espírito Santo, fala de oração, fala de o Espírito estava sobre ele para curar. Só ele que fala isso. Então você vai ler as particularidades são próprias da teologia bíblica. Ok? O processo interpretativo das Escrituras, gente, falando a mesma coisa com outra bolinha. Tá bom? De outro jeito. Esse aí lá do livro do Cardinho. Então, tá lá as Escrituras. Depois das Escrituras, você faz a exegese, você tira, né? Extrai, usando a hermenêutica. E aí você pode fazer a teologia bíblica sistemática ali, ó. Nesse caso, ele sujeitou a sistemática bíblica. Por quê? Porque quando você vai escolher usar as passagens para justificar aquele assunto, você tem que ter estudado aquela passagem. Não? Eu vou citar, por exemplo, não é isso? Você pegou um versículo solto, aí está lá a palavra, você vai e cita ela na sua teologia sistemática. Só que uma pessoa vai falar, mas filho, esse texto não está falando disso. Esse texto está falando de outra coisa. Então, para fazer teologia sistemática, você tem que ter feito uma boa bíblica. Perfeito. Tem nada com nada. Se ele quer falar de perdão, teologia sistemática, né, sobre esse tema, sobre esse assunto, quais são as passagens que falam? Ok? Como a gente tem a teologia bíblica, perfeito. A gente descobriu que estava equivocada a sistemática dele. Essa teologia histórica aqui, ela vai trabalhar as doutrinas que foram sendo desenvolvidas ao longo dos séculos. Algumas ortodoxas, é como nós vimos. Assim, essa história seria como se fosse um contexto histórico que se passava... Trindade. Em que época a gente bateu o martelo com a Trindade? Ok? No início de tudo. Não. Que os teólogos, quando que a igreja concordou, não, que Deus é trino. Aí seria teologia histórica. Entendeu? Foi aqui. Depois eu vou mostrar um gráfico que a gente vai ver as principais doutrinas, tá? Sim, necessariamente a gente tem que usar essa... A gente vai montar um estudo, né? E aí a gente estuda o assunto, aí vai nos versículos que identificam aquele assunto, né? E aí faz a aplicação. Necessariamente a gente tem que buscar a teologia histórica para acrescentar nesse estudo. Na hora da correlação, você está lógica, né? Você fez a observação, você fez a sua interpretação. Na hora de fazer a interpretação, você usou uma boa hermenêutica, tá? E aí você foi na correlação, você vai ver se a conclusão que você chegou, por que Paulo falou isso para o Timóteo? Ainda não estou aplicando.
Estou aqui ainda na interpretação. Por que Paulo falou isso para o Timóteo? Aí eu vou na correlação ver o que os outros eruditos falam. Se eu falei um negócio que nunca ninguém disse, pelo contrário, os eruditos falaram o contrário, é quase certo que eu falei besteira. Ok? Então, na correlação, eu vou ventilar essa parte toda. Eu não preciso voltar para fazer teologia histórica, eu não preciso voltar lá nos concílios, eu não preciso rever as heresias. O pessoal já resolveu, tá legal, para mim tá bom. Tá bom. Eu gosto da ortodoxia, eu quero fazer teologia subindo nos ombros dos gigantes que geraram ortodoxia. Eu não preciso voltar do zero, tá? Embora, volta e meia, eu dou de cara com heresia hoje, né? Vocês já ouviram falar dos Ialdins? Ialdins. Você já recebeu algum short do Instagram ou do YouTube que fala assim, a correta pronúncia do nome de Deus? A correta pronúncia é Yah. E esse pessoal, eles jogam essa isca porque eles vão dizer, se você não souber falar o nome, quem invocar o nome do Senhor será salvo. Você não sabe invocar, você não sabe a pronúncia, pode ver que o vacilar também é salvo. Tu tá rindo? Eles estão arrastando uma galera. E bota o terror, né? E bota o terror. E quando você vai estudar, só heresia. Falam barbaridades. Entendeu? Jesus foi gerado, foi criado. Mas é mais sutil, né? Eles ficam ali no meio, mas ele é bem heregezinho também. Tá? Sim, exatamente. Tá? Então, nosso trabalho aqui, ó, isso aqui é anti-heresia. Uma boa exegese, uma boa aplicação de hermenêutica, você normalmente vai colocar para fora os erros, as interpretações equivocadas. E depois que você fez teologia bíblica, teologia sistemática, você faz teologia aplicada, que é como você ministra ao povo. É aconselhamento bíblico, que eu estou fazendo mestrado. Vale a pena. Ok? Então, vamos lá, definições. Hermenêutica, a palavra de origem grega, olha lá, hermeneia, e significa a arte ou a técnica de interpretar e explicar um texto ou discurso. Repara que, primeiramente, eu só estou definindo hermenêutica. Eu não falei hermenêutica bíblica. Hermenêutica é a arte ou a técnica de interpretar ou explicar um texto. Ok? É o mensageiro dos deuses, e ele também é um deus grego responsável pela linguagem, pelas mensagens que ele interpreta e entrega. Então, quando fala Hermes, você lembra do cara que levava a mensagem e interpretava. Então, se é hermenêutica bíblica, eu devia ter escrito bíblica ali do lado, hermenêutica bíblica é a reta explanação e interpretação da Bíblia. Ok? Não basta interpretar direito, reto, e aí lembra a história do ortodoxia. Então, é a ciência ou a arte de interpretar corretamente as escrituras, fazendo uso de filtros, você gosta de óculos escuros, filtros, lentes ou princípios apropriados para aprender o que o autor bíblico queria dizer para o seu ouvinte original na época, no local e da cultura que foi escrito. Esse é o nosso alvo. Nossa tendência, e eu me incluo, é pegar o texto e transformar imediatamente aquele texto para mim. Adoro fazer em salmos, né? Só que às vezes eu agarro. Quando o salmista fala que quer pegar a cabeça do bebê dos inimigos e bater na pedra, e dá um... Fala, peraí, tem alguma coisa errada. O que está errado?
O que está errado é o jeito que eu estou interpretando. Eu estou tirando do texto bíblico para mim, mas não é assim. Você tira do texto bíblico o que o autor queria dizer para o leitor original. Na época, no local, na cultura que foi emitida. Para só depois eu fazer a aplicação. O que dá para fazer? Então, lembra lá? É uma pergunta lá do questionário. O que é hermenêutica? Arte ou ciência? Ciência, regras, normas que podem ser classificadas num sistema ordenado. Arte, flexibilidade de comunicação e aplicação. Você vai tanto trabalhar a regra, tanto trabalhar o padrão, tanto trabalhar o método, como você vai ser flexível. Porque cada passagem, cada estilo, cada pessoa, cada público, porque uma hora você vai passar aquilo. Você vai precisar dos dois, da ciência e da arte. Método científico é um conjunto de regras. Opa! Exatamente. Lembra as leis da hermenêutica? Regras para a obtenção do conhecimento durante uma investigação científica. Gente, teologia é ciência. Nós temos método para estudar. Esse aqui vocês já conhecem, e eu vou dizer para você que você não vai usar hermenêutica só na hora da interpretação. Você vai usar a hermenêutica na hora da interpretação, na hora da correspondência e na hora da aplicação. Porque a hermenêutica ela é mais ampla do que aquelas regrinhas que a gente está acostumado a ver. A hermenêutica você pode separar em geral e específica. Qual é a hermenêutica geral? A geral é aquela que você vai usar para interpretar todo o cânon. As regras de interpretação geral servem para a Bíblia toda. Então, por exemplo, esses tópicos aqui, histórico-cultural, você pode estudar ele em Gênesis, você pode estudar ele em Cantares, que é um estilo bem diferente, você pode estudar ele na literatura apocalíptica. Serve para tudo. Então, hermenêutica geral, as regras e o sistema de hermenêutica geral serve para a Bíblia inteira. E a específica? A específica são regras que a gente tem só para esses gêneros aqui. Então, pode falar. Sim. Então, se você vai estudar, por exemplo, Provérbios é cheio de paralelismo, não é? O filho sábio agrada o seu pai e o filho que tem conhecimento deixa a sua mãe feliz. Ele está falando a mesma coisa, complementando um pouco. Se você não entende que tem paralelismo, você vai falar, por que o cara repetiu? Cara, tem um sentido oculto aqui. Não tem nada, filho. É um estilo literário dos caras. Então, tem leis específicas para estilos específicos. E tem leis gerais que servem para a Bíblia toda. Nosso objeto de estudo, a Escritura, ela tem uma dupla natureza. Ela tem uma dupla procedência. Ela tanto é humana quanto é divina. E, nesse sentido, ela é diferente de tudo. Você já deve ter teologia sistemática? A gente aprende na teologia sistemática e tem o que eles chamam de revelação geral. Tem um palpite? O que é isso? Como é seu nome? Marcos, algum palpite do que é teologia revelação geral? Que fala da Bíblia, né? Ok. A revelação geral, os teólogos é que falam, o nome bem que podia ser isso.
Mas teologia geral, revelação geral, é aquela que você tem na natureza. Ok? Então, quando você saiu, você olhou aquele céu, você viu lá que você está em cima de uma esfera gigantesca, que está rodando no universo, que é incontável, tem mais estrela do que a areia, grande areia da Terra, deve ter um Deus. Revelação geral. Ok? Mas você tem a revelação específica, ela é trazida na Escritura. Então, a revelação especial é justamente essa que está na Bíblia. Proposicional, que Deus te propõe, revelando a si mesmo e a sua vontade. Então está lá, ó. Deus inspirou, e esse inspirou não é, embora a gente só tenha esse termo que a gente usa, mas seria um Deus inspirou, Deus soprou os autores humanos a fazerem um registro preciso, fiel, sem erros, da tua mensagem aos seres humanos. Cara, é fantástico. Você pegar um livro e você vê a história de um Deus que se revela desde a criação do mundo. Você quer conhecer Deus? Ele deixou um livro. Você nasce no planeta e, de repente, você descobre, cara, tem um livro aí que explica quem é Deus. Leia. E ninguém destrói o livro. E depois eu vou falar só sobre o livro, ele é traduzido. Ele é best-seller ano após ano. É o livro mais vendido. Eu já trabalhei em banquinha, que você vai nesses eventos que o pregador é famoso, conferencista, e eu ficava na banca. Sabe o que mais vende? Bíblia. A Bíblia, ela tem a natureza divina, especial. Olha o que o texto de Hebreus vai falar. Havendo Deus, outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, como é que você sabe disso? Está escrito, né? Então, Deus fala através do que está escrito. Ela veio até o sinal da cruz. Dia católico, né? O que é isso? Sério, não sei. É agora? Então vamos, gente. A gente volta. Ele toca outro para a gente voltar? Continua.